Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo palpites e análise para o jogo dessa quinta-feira, dia 17 de abril, vamos pra cima. Galerinha, vamos rever nossos palpites, né? Galerinha, revendo o nosso palpite da terça-feira, né? Jogo, galerinha, ficou faltando aqui o jogo do Cuiabá contra o Atlético Paranaense. Aqui, galerinha, acertamos o jogo abaixo de 3.5 gols, acertamos o jogo acima de 1,5, que era um dos palpites arriscados, beleza? E o outro palpite arriscado, que era a dupla chance aí no Atlético Paranaense, nós não acertamos, beleza? Jogo, galerinha, do Vasco, né? Ficou faltando aqui Ceará e Vasco. Aqui acertamos todos os palpites, dupla chance no Ceará bateu, jogo acima de 1.5 gol bateu e cravamos aqui o placar exato de 2-1, beleza? Galerinha, com relação aos palpites da quarta-feira, né? Newcastle contra o Crystal Palace. Aqui acertamos todos os palpites, né? Casa com empate na nula, vitória do Newcastle, acertamos tudo, beleza? Jogo da Inter, galerinha, contra o Bayern de Munique, acertamos tudo novamente. Jogo acima de 2,5 bateu, a combinada de ambos marcam, jogo acima de 2,5 bateu. E cravamos novamente o placar exato aí de 2-2, beleza? Mais um placar exato cravado. E, galera, infelizmente, né, o Real Madrid aqui decepcionou, né, perdeu novamente aqui para o Arsenal, perdeu o jogo de ida, perdeu o jogo de volta. Acreditava muito aqui, pelo menos na dupla chance aqui no Real Madrid, né, acreditar que ele poderia ganhar a partida também, mas infelizmente não deu, né. Mais uma vez, né, o Mbappé aí passou em branco, só faz gol esse Mbappé lá nos jogos Pereba ou da França, quando ele jogava lá nos jogos Pereba aí da Espanha. Quando pega time grande, né, não passa em branco. Infelizmente, não erramos aqui o palpite do Real Madrid e quebrou o nosso bilhete da quarta-feira, beleza? E galerinha, demais jogos a gente comenta aí, né, tem todos os jogos aqui do Brasileirão. Tivemos o início aí de 3 partidas, vamos comentar de todos os jogos no próximo vídeo, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha, vem com show, vem com o Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Galerinha, começando os nossos palpites dessa quinta-feira. Primeiro jogo é o Al Hilal contra o time aqui do Al Khalej, né? Campeonato da Arábia Saudita. O Al Hilal, que é o segundo colocado, 58 pontos, né? Tá sendo seguido de perto aqui pelo Al Nassr. Então é jogo importante, galera, para o Al Hilal vencer a partida e se manter ainda nessa segunda colocação e tentar se aproximar aí do Al Ittihad, beleza? O quanto, galera, o Al Khalej é apenas o 10º colocado, beleza? Jogando dentro de casa, galerinha. O Al Hilal é o segundo melhor mandante, né? Faz bons jogos dentro de casa, beleza? 13 jogos, fez 43 gols, né? Máquina de fazer gols aí o Al Hilal, e sofreu apenas 15. E o Al Khalej jogando fora de casa é o 9º melhor visitante, beleza? É um time, galera, que nem faz muito gols, também nem sofre muito, né? É um time aí, em 13 jogos fez 17 gols e sofreu 22, tá numa média razoável aí, beleza? Galerinha, o Al Hilal jogando dentro de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Todos os 5 jogos, galerinha, acima de 1.5 gol na partida, 4 jogos deram ambos. E o Al Khalej jogando fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos. E no confronto direto entre eles são 5 vitórias seguidas aí do Al Hilal, beleza? E galerinha, 4 jogos com placar acima do 1,5. Último jogo, o Al Hilal venceu apenas pelo placar magro de 1-0. Galerinha, meu palpite mais provável, só para complementar um bilhete mesmo, é a vitória do Al Hilal para vencer. Esse é o palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, galerinha, vai de Al Hilal para vencer e marcar mais do que 1.5 gols, beleza? E meu palpite arriscado é o handicap asiático menos 1,5. O Al Hilal vencer com 2 gols de diferença. Esse é meu palpite arriscado, beleza? Handicap asiático menos 1,5. E o palpite placar exato é 2-0 para o Al Hilal, beleza? Galera, temos o jogo da Liga da Conferência, né? É a Fiorentina contra o time aqui do Celje. A galerinha, a Fiorentina já venceu o primeiro jogo fora de casa, né? Venceu pelo placar de 2-1. Acredito que a Fiorentina tem a chance novamente de ganhar dentro de casa. Embora, galerinha, a Fiorentina jogue pelo empate. Então vão com cautela aqui nesse investimento, beleza? Galerinha, a Fiorentina jogando dentro de casa. Vem aqui de 4 vitórias e 1 empate, com
3 jogos acima do 1,5. Na verdade, foram 3 jogos abaixo do 1,5, galerinha, beleza? Apenas 2 jogos acima. E o Celso jogando fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, com 3 jogos também acima de 1,5 gols, beleza? Confronto direto entre eles, não temos comando de campo da Fiorentina. Galerinha, eu vou acreditar em gol, né? O time do Celso é um time mais fraco, precisa reverter o resultado, tem que ir para cima, vai se expor, e a Fiorentina pode fazer gols jogando dentro de casa. Então, eu acredito aqui como palpite mais provável, o jogo acima de 1,5 gols, beleza? O jogo acima do 1,5, como palpite mais provável. E galerinha, como a Fiorentina não precisa vencer, vou deixar a vitória dela como palpite arriscado, beleza? Então, vitória da Fiorentina como palpite arriscado aqui, beleza? E galerinha, meu palpite de placar exato, vou acreditar, galerinha, em um 2-0 para a Fiorentina, beleza? Galerinha, temos agora jogos aqui da Liga Europa, né? Primeiro jogo é o Atlético de Bilbao contra o Rangers. Primeiro jogo, galerinha, foi 0-0, beleza? O Atlético de Bilbao, que joga dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 empates, com 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos dando ambos. E o Rangers jogando fora de casa, 4 vitórias e 1 empate, beleza? Todos os 5 jogos acima de 2,5 e ambos marcam, beleza? Galerinha, aqui é no campeonato da Escócia, beleza? Aqui é outra parada, né? Agora o Rangers vai pegar aqui um time do campeonato espanhol, né? Aí as coisas são diferentes, beleza? Não temos confronto direto entre eles aqui, comando de campo do Atlético de Bilbao. Galerinha, meu palpite, eu vou deixar para o Atlético de Bilbao vencer um dos tempos. Ele pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse é meu palpite mais provável. Cotação em torno aí mais ou menos de 1,22, beleza? E meu palpite arriscado, galerinha, eu vou na vitória do Atlético de Bilbao, beleza? E quem quiser uma cotação maior ainda, galerinha, vai de Atlético de Bilbao para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, beleza? E galera, meu palpite para cá exato é 2-0 Atlético de Bilbao. Beleza, eu ia falar 3-0, mas nas minhas anotações aqui é 2-0. Beleza? Galerinha, ajuda o Xande, né? Deixa o seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Vamos pra cima. O próximo jogo aqui, galerinha, é o Frankfurt contra o Tottenham, né? Primeiro jogo, galerinha, tivemos um empate de 1-1, beleza? Agora o jogo de volta. O Frankfurt, que jogando dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, com 3 jogos acima de 1,5 gols. E o Tottenham, jogando fora de casa, vem mal, com 4 derrotas e apenas uma vitória, com 3 jogos acima de 1,5 gols. E tivemos, galerinha, um confronto entre eles no ano de 2022, onde tivemos um empate aí de 0-0. Galerinha, eu vou acreditar em um jogo para gols, galerinha. Acredita que o Tottenham não vem bem, né? Jogando fora de casa. Então, vem de 4 derrotas. Aqui saindo um gol, galera, o outro time tem que ir para cima com tudo, né? O jogo tá empatado em 1-1 no primeiro jogo, então aqui eu vou em gols como palpite mais provável, beleza? Vou aqui, galerinha, em jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete. E, galerinha, meu palpite arriscado, só vou em gols. Aquela combinada de ambos marcam o jogo acima de 2,5, tudo junto, beleza? Ambos marcam o jogo acima de 2,5. E, galerinha, eu vou acreditar no possível placar exato de 2-2, vou de 2-2 aqui, beleza? Galerinha, Lazio contra o Bodo Glimt. Primeiro jogo, o Bodo Glimt venceu na sua casa, né? Venceu pelo placar de 2-0. Agora a equipe da Lazio tem que correr atrás do prejuízo, beleza? A Lazio, que jogando dentro de casa, é um time, galera, que empata bastante, né? São 5 empates. Todos os 5 empates, galera, com jogo acima do 1,5, e todos os 5 jogos, né, deram ambos marcam, beleza? E o Bodo Glimt, galera, jogando fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Não temos confronto direto entre eles com o mando de campo aqui da Lazio. Galerinha, a Lazio tá perdendo de 2-0, precisa reverter um placar aí de diferença de 2 gols, então tem que ir para cima com tudo. Então, melhor coisa aí nesse jogo é em gols, galera. Jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, beleza? Jogo acima de 1,5. E, galera, meu palpite é arriscado de cotação maior. Vou aqui, ó, vitória da Lazio. Lazio para vencer a partida. O Bodo Glimt tá aí com 2-0, então acredito que a Lazio tem condições de dentro de casa buscar pelo menos uma vitóriazinha simples aí, ou uma vitória até por 2 gols também, beleza? Então, palpite arriscado é vitória da Lazio. Lazio para vencer a partida. Quem quiser, galera, uma cotação maior vai de Lazio para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, beleza? E meu palpite de placar exato é
3-1 para a Lazio, beleza? Galerinha, vamos para Manchester United contra o Lyon, né? Tivemos, melhor falando, no primeiro jogo um empate de 2-2, né? Jogo bastante movimentado em gols. Agora o jogo de volta, galerinha, aqui tudo pode acontecer nessa partida, beleza? Manchester United jogando dentro de casa, de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 4 jogos acima de 1.5 gols, 4 jogos com ambos. E o Lyon jogando fora de casa, vem de 4 vitórias e uma derrota. Galerinha, todos os 5 jogos do Lyon jogando fora de casa foram acima de 1.5 gol também. E o Lyon marcou gols, galera, em todos os últimos 5 jogos jogando fora de casa. Todos os 5 acima do 1,5, como eu já falei. E 4 deram ambos marcam, beleza? E nos confrontos diretos entre eles, galerinha, tivemos 3 partidas, né? 2 já tem muito tempo, mas a última foi em 2023. O Manchester United venceu pelo placar magro aí de 1-0. Galerinha, também vou em gols aqui, beleza? Saindo um gol, o outro time vai ter que ir para cima com tudo, então vou em jogo acima do 1,5 para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima de 1.5 gols. E galerinha, aqui não vou em favorito de nenhuma das duas equipes, vou em gols como palpite arriscado. A nossa combinada de ambos marcam o jogo acima de 2.5 gols, beleza? Tudo junto. E meu palpite placar exato é 2-1 para o Manchester United, beleza? E galerinha, temos nosso último jogo, né? Jogo do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro contra o Bahia. Na classificação, galerinha, o Cruzeiro é o 14º, o Bahia é o 16º, né? Diferença de 1 ponto entre eles. Jogando dentro de casa, o Cruzeiro vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, com todos os 5 jogos acima de 1.5 gols, 4 jogos deram ambos. E galerinha, 4 jogos abaixo de 3,5, né? Beleza? Que tem uma tendência para jogo acima de 1,5, galera, e uma tendência não tanta para jogo abaixo de 3,5. Então, meio complicado aqui o abaixo de 3,5, beleza? Já aqui, galera, o Bahia jogando fora de casa, vem de 2 empates, né? E 3 vitórias, 4 jogos acima do 1,5, beleza? E nos confrontos direto entre eles, galerinha, temos 2 vitórias do Cruzeiro e 3 empates, com 4 jogos acima de 1.5 gols. E todos os 5 jogos foram abaixo de 3,5, galerinha. Beleza? 3 jogos deram ambos. Galerinha, aqui é um jogo onde eu vou acreditar na dupla chance no Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro possa conseguir um empate jogando dentro de casa. Então vou de dupla chance no Cruzeiro. Esse é meu palpite mais provável. E o palpite arriscado eu vou arriscar em gols, galerinha. Vai arriscar em gols, né? Tivemos aqui, galerinha, os últimos 5 jogos entre eles. 4 deram acima do 1,5. Então vou como palpite arriscado em gols, jogo acima de 1.5 gols, beleza? Esse é o palpite arriscado, jogo acima de 1,5. E meu palpite placar exato, galera, eu vou acreditar em um 2-1 para o Cruzeiro, beleza? Galerinha, esses foram nossos palpites, né, para essa quinta-feira. Ajuda aqui o Xande, galerinha, chegar na marca aqui dos 11 mil inscritos, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like. Pediram para deixar bingo, galera, eu deixo o bingo, deixo o bilhete extra, deixo o bingo. Agora vocês têm que me ajudar também. Se inscreve no canal, deixa um like e deixa aí o seu comentário, né? O vídeo alcançando 50 comentários, eu deixo o bingo para vocês, beleza? Agora vocês têm que me ajudar para eu também tentar ajudar vocês, beleza? Ajudar com os bingos e com os bilhetes, beleza? Vamos para cima. Galerinha, vou deixar minha sugestão de bilhete para essa quinta-feira. Vou acreditar, galerinha, aqui no jogo do Atlético de Bilbao. Vou na vitória, galerinha, do Atlético de Bilbao. Vou acreditar que ele possa vencer essa partida jogando dentro de casa. O primeiro jogo foi 0-0, né? Ele jogou lá todo retrancado. Agora dentro de casa eu acredito que ele vai buscar a vitória, beleza? Então é a vitória do Atlético de Bilbao. E galerinha, vou aqui também no jogo do Manchester United contra o Lyon. Eu vou acreditar em gols, galerinha. O primeiro jogo já foi 2-2. Eu vou acreditar novamente, galerinha, em um jogo para gols, beleza? Então vou de jogo acima de 1.5 gols. Essa é a minha sugestão de bilhete para essa quinta-feira, beleza? Repetindo, jogo do Manchester United contra o Lyon, jogo acima de 1,5. Passa aí pelo menos 2 gols na partida. E vou na vitória do Frankfurt, beleza? Galerinha, desejo para vocês uma excelente quinta-feira com muita paz, tudo de bom, né? Vem aí o feriadão, né? Cautela aí nos seus investimentos, né? Tem muito jogo ainda para rolar daqui para domingo, então vamos com cautela, galerinha, beleza? E vamos para cima. Galerinha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.